senhor não tinha presença que isso, vamos dizer, era um crime que o senhor estava praticando? Na verdade, o que eu imaginava que é valores que o Alberto tinha para receber de alguma coisa que ele prestou serviço. E do momento que ele estava intermediando isso, para mim eu achava que estava tudo bem. Se eu tivesse sonhado que era alguma coisa ilícita, eu jamais teria feito isso aí. Porque não sou, com essa idade eu ia fazer uma coisa até... Mas se não fosse uma coisa ilícita, por que ele ia solicitar para o senhor fazer isso e ele mesmo não fazia? Eu não sei, não sei responder ao senhor, porque na verdade eu fazia aquilo que ele mandava. Tá, perguntas do Ministério Público. Boa tarde, senhor Valdomiro. Boa tarde. O senhor, respondendo a pergunta do Dr. Sérgio Moro, Sim. nos mencionou que se o senhor acaba dinheiro, levava para o Alberto e o CEF. Sim. Periodicamente, quando você ia lá, quais valores normalmente você sacava para levar lá? Na verdade, os valores variavam e não era de vez em quando que acontecia isso. Os valores eram 80 mil, 90 mil. E como é que você sacava isso nos bancos? Você provisionava? Fazia uma provisão para saques. E você levava esses valores semanalmente, mensalmente? Às vezes acontecia entrava algum dinheiro dentro da emissão dessas notas. Então, ou ele mandava fazer TED, ou eu ia receber em dinheiro no banco e fazia a programação e mandava para ele. Ok. Quando você já encontrou esse pessoal das empreiteiras, OAS, IGVIX, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, nos escritórios de Alberto CEF, ou você sempre ia nas unidades em que ela estava? Não vi ninguém. Nunca tive lá no escritório dele, o senhor diz, né? Isso. Não, nunca vi. Tá. Com relação a IGVIX, eu tenho um e-mail aqui do senhor Luiz Roberto Pereira, o evento 52, eu gostaria de mostrar para ele, excelência. Pode mostrar. Tem como pegar aqui, doutor? Tem, eu pego. Obrigado. Esse e-mail é um e-mail do senhor Luiz Roberto Pereira, pedindo a emissão de uma nota fiscal para você. Você recorda desse e-mail? Me recordo. Recorda? Poderia lê-lo, por favor? Não. Precisa ler. Eu estou pedindo. Não precisa. Excelência. Não há necessidade dele ler o e-mail, tá escrito. Eu vou esclarecer porque a minha memória não lembro desse e-mail. Eu entrego pro juiz. Tá. Então veja aqui, diz o e-mail aqui. Caro Valdomiro, solicito a emissão de sua nota fiscal. Colocar na descrição do serviço o mesmo texto da nota fiscal 159 anteriormente emitida. Enviar nota fiscal e ARM 12 de anexo junto para a EGV. Tá, esse é um e-mail 28/12/2011, apontado aqui evento 52. A localização do inquérito, provavelmente, ou da ação penal? Da ação penal, acredito, excelência. Certo. Obrigado. Mas isso aí é tudo a mesma coisa do que eu já expliquei antes, entendeu? Tudo bem. O senhor falou que às vezes não conhecia as pessoas pessoalmente, mas você pode ter trocado algum telefonema ou alguns e-mails com outras pessoas a esse respeito? Eu não Na mexo com o EGVIX? computador. Eu não sei nem fazer e-mail, não sei nada. Entendi. E a senhora Hilda Matias, quem que é? Não conheço. Não conhece. Nos contratos da EGVIX sempre tinha o nome do senhor Gerson Almada? Como diz o senhor, eu não li as coisas, eu simplesmente assinava. Então, se tivesse, eu falaria, senhor, mas não, realmente, não, se eu falar... E quando você buscava na empresa, já estava tudo assinado, não é Estava isso? pronto já. E as testemunhas, quem colhia as assinaturas? Não, eu não mexi em nada, só pegava o documento do jeito que estava. Ok. Na OAS você confirmou que ia lá às vezes, não é isso? Às vezes isso. E elas ficavam em qual cidade? Não entendi. Em qual cidade que... Aqui em São Paulo, na Avenida Angélica. A EGVIX você também iria na sede? Ia. Em São Paulo também? É Barueri. Ok. Galvão Engenharia também? Não, eu fui uma ou duas vezes lá, fui lá. Também pegar contratos assinados? Exatamente. A Mendes Júnior você falou que não foi? Não. Ok. Tem mais perguntas, excelência? Os defensores dos outros... Sim, doutor?
Eu pensei em deixar o doutor para o final, daí, depois dos demais, certo? E daí, só nesse caso, daí para as perguntas do doutor, eu pedi para sentar lá daí, certo? Então, os outros defensores dos outros processos têm perguntas? Os defensores não têm perguntas, então? A defesa dos acusados da OAS tem perguntas? Após a manifestação do advogado do réu, do depoente, a defesa se manifesta. A prerrogativa, na verdade, é dele. O doutor prefere perguntar agora ou perguntar por último? Posso perguntar agora? Então, por gentileza, então, doutor Arina. Boa tarde, seu Valdomiro. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem comigo? Tá calmo? Calma, tem que, Tá, tem tudo que bem. ficar calmo. Eu tô Qual a sua tranquilo. idade, seu Valdomiro? Minha idade é 71 anos e 8 meses. Mora onde, seu Valdomiro? Moro em Itatiba, Itatiba, São Paulo. São Paulo. Há quanto tempo? 23 anos. Qual a sua renda mensal, seu Valdomiro? É a minha aposentadoria, R$ 2.530. É aposentado há quanto tempo? Uns 4, 5 anos. Quantos metros quadrados tem a sua casa, seu Valdomiro? Eu acredito que entre 85, se tanto, 90 metros. É sobrado ou casa? Não é casa. Que carro que o senhor tem? Eu tenho um Honda Fix, Honda 2010, ainda estou devendo 15 parcelas. Tá financiado, Honda. Eu refinanciei. O senhor conhece o Alberto Youssef desde quando? Acredito que desde 2009, por aí. Quando conheceu o Alberto Youssef, o senhor era proprietário de qual empresa? MO Consultoria. Como que o senhor abriu essa empresa MO Consultoria, seu Valdomiro? Ela foi aberta inicialmente, normal para trabalhar, fazer as coisas direitinho, e depois acabou, no meu conhecimento com o Alberto, ele me ofereceu se precisava de alguma coisa, algumas notas, porque ele tinha alguns clientes que Mas precisavam como que o senhor respaldar o abriu? documento. Como que o senhor encontrou Não, a eu MO? não abri. Essa empresa já estava no escritório de contabilidade do senhor Antônio Almeida Silva, já estava com ele. E então, essa empresa já estava lá com ele. O senhor pediu para o Toninho, Isso, que queria uma empresa, isso. E ele falou, eu tenho uma aqui. Eu falei, tá bom. Então, ele já tinha a empresa MO. já existia ela. Perfeito. Diz pra gente quem é o Antônio Almeida Silva, conhecido como Toninho. O Antônio Almeida Silva, conhecido como Toninho, é o contador da MO, da ICI, da empreiteira, que controla e faz imposto de renda, emite notas fiscais de todas as notas fiscais emitidas por essas 3 empresas foram emitidas no escritório do Antoninho e por ele. O senhor E fazia- conhece... Perdão, pode falar. Fazia as transferências bancárias, ele que controlava essa parte aí, O senhor conhece o Toninho há quanto tempo, seu Valdomiro? de 9 a 10 anos. 10 anos já? É. Então o senhor abriu a primeiro MO Consultoria, né? Sim. Qual que era mesmo a finalidade do senhor querer a MO Consultoria? É o que eu expliquei. Eu queria fazer trabalhos de consultoria na área de comercial, O produção. senhor já conhecia o CEF quando foi atrás da MO? Eu conheci logo em seguida. Foi quase que junto. Por que o senhor emprestou a MO Alberto Youssef para esclarecer melhor? Vamos esclarecer melhor esse ponto. Quando o Youssef chegou até o senhor e lhe pediu para que utilizasse primeiramente a MO, ele informou o senhor que ele queria receber valores ilícitos por meio da sua empresa? Absolutamente. Se ele tivesse feito isso, eu não faria. Ele não informou. Não. Ele lhe informou que os valores tinham como destino o pagamento de propina a Paulo Roberto Costa? Em nenhum momento. Esclarecer melhor. Ele tinha valores a receber das empreiteiras Sim. e precisava emitir nota fiscal. Pelo menos foi isso a informação que ele me deu. O senhor imaginava que os trabalhos que ele havia prestado eram lícitos? Alguma coisa ele fez porque nenhuma empresa do porte que eram essas empresas ia chegar para uma MO ou ICI, uma empresa desse tamanho,
sem que alguém que tivesse suporte para fazer isso. O senhor nunca desconfiou que os valores que ingressavam na conta das suas empresas eram ilícitos? Absolutamente. Não. Não. Para o senhor, então, quem era o destinatário final dos valores que ingressavam na sua conta? Alberto Youssef. E por que o senhor, então, depois a isso, adquiriu a empresa Rigidez e, posteriormente, a RCI? Porque, num determinado momento, ele falou comigo e disse, você tem outras empresas? Eu não tenho, mas vou pesquisar, vou ver. Foi quando eu, através do Antônio também, ele abriu, passou as duas empresas, a RCI e a Empreiteira. Então, a MO, a Rigidez e a RCI, o senhor teve acesso a elas por meio do Toninho? Sim. A proposta do Youssef era a mesma da Sim. proposta que ele fez à MO? Sim. O senhor era, de fato, o controlador dessas 3 empresas? Como? Se o dinheiro que entrava na conta não era controlado por mim? O senhor não tinha poder de decisão Não, nessas 3 decidir empresas? sobre as 3 empresas, não. Essas empresas tinham contas bancárias, seu Valdomiro? Tinha. Quais eram as contas bancárias? O banco, não precisa falar número de cabeça. Pelo que eu me lembro, o Itaú, Santander e Bradesco. Quando os valores entravam das empreiteiras às suas contas bancárias, quem dava o destino destes valores? Para onde vai? Com quem fica? Quem dava a destinação? Roberto Youssef dizia, manda tanto para alguém, vai através de TEDs. Ou então saca tanto em dinheiro para trás aqui pelo escritório. Quem operacionalizava essas transferências era o Antônio. Às vezes eu sacava o dinheiro. Isso eu já falei antes. Então eu sacava e levava. Tá, mas como regra, Alberto Youssef dava a ordem e Sim. o Toninho é quem fazia as demais operações. Sim. Além do senhor, quem mais tinha a senha dessas contas bancárias? Só o Toninho. Só o Toninho. Só. O Toninho movimentava livremente essas Sim, contas? Eu tinha liberdade para fazer. Eu operacionalmente, algumas vezes eu mesmo fui no banco, fiz o TED manual lá, porque não mexo com computador. Então eu fazia na boca do caixa eu mesmo o manual. Quando o senhor ia fazer TEDs, o senhor mencionou que fez alguns TEDs a mando do senhor Alberto Youssef. Sim, sempre foi. O senhor fazia como esses TEDs? Eu ia no banco, lá existe um folheto de contrato, preenchia aquilo. Era fisicamente? Fisicamente. E quando era para ser feito de forma eletrônica, pela internet, quem fazia esses Toninho TEDs? fazia. Antônio Almeida. Foi o senhor quem elaborou e encaminhou o engenheiro Cláudio Borges, da OAS, correspondência cobrando o pagamento de contratos? Não, senhor. Não. O senhor conhece a empresa Coesa? De nome, assim. O senhor visitou essa empresa? Foi lá alguma vez? Não visitei. Mas já me lembro que eu já ouvi falar dela. O senhor conhece Acho a que tem empresa, até contrato. não sei bem a pronúncia, mas creio que Concremate Engenharia? Não sei se está em conheço, inglês ou em não. português. Concremate Engenharia. O senhor nunca foi nessa empresa? Não, essa empresa, eu não sei precisar as datas, mas eu estive nela, acho que foi São Bernardo, não sei que lugar foi, que o Alberto estava com problema na perna, ele não podia dirigir. Então eu levei nessa empresa, acredito que seja essa, fiquei lá 2 horas no estacionamento, depois ele ficou lá, veio e veio embora. É a única coisa que eu posso O senhor não dizer. entrou com ele nessa empresa? Não. O senhor foi apresentado por Alberto Youssef aos dirigentes da empreiteiras. Com qual finalidade que o senhor era apresentado pelo Youssef aos dirigentes das empreiteiras? Bom, eu acredito que hoje, no estágio que as coisas estão caminhando, foi exatamente para dizer, olha, vocês me devem isto, vocês vão ter que fazer remessa de dinheiro na conta dele para que ele faça o meu pagamento. A minha cabeça, pelo menos, racioциnou dessa forma. Olha lá. Então o Youssef lhe apresentava aos dirigentes, informando que o senhor era responsável pela assinatura dos contratos. Sim. Era para tratar com o senhor sobre o quê? O que as empreiteiras tratavam diretamente com o senhor? Nada, eu só assinava o contrato.
Como que o senhor fazia para assinar esse contrato? Quem mandava o senhor buscar? O Alberto, ou ia buscar na própria empreiteira em algum lugar que fosse determinado. Os contratos sempre eram elaborados pelas empreiteiras? Sim, nunca ninguém fez nenhum contrato. Sempre foi pelas empreiteiras. O senhor ia lá, assinava o contrato. Sim. Pegava os contratos assinados, levava para a contabilidade para o Antônio, ele emitia as notas fiscais, eu levava, ou ele levava, ou mandava alguém levar nos locais, depois era esperar o pagamento. Além dessa apresentação que o CEF fazia com o senhor a algumas empreiteiras, o senhor participou de alguma reunião com o Youssef nessas empreiteiras? Não, nunca. O senhor nunca participou de tratativas Não, entre o CEF nunca. e as empreiteiras firmando valores De jeito nenhum. a receber? Nunca? Não. O senhor não sabia os valores que iria entrar? Não sabia. Só ia saber depois lá na frente, a hora que o que ele resolvia lá estava concretizado. O senhor lia os contratos antes de assiná-los, seu Valdomiro? Não, eu já falei aqui, não lia, só assinava. Após buscar os contratos, o senhor levava para quem mesmo? Na O senhor mencionou? contabilidade, para serem emitidos as Era notas sempre fiscais. dessa forma que funcionava? Sempre. Saía das empreiteiras e ia para quem? Ia para a contabilidade, para o Antônio emitir as notas. E depois retornar, ou via e-mail que ele mandava lá para as empresas, mas era assim que funcionava. Sei que o senhor já falou, mas responde pra gente novamente. O senhor sabe mexer em computador, seu Valdomiro? Não. Essa é uma coisa interessante, mas não sei explicar. Sabe ligar um computador, seu Valdomiro? Não sei nem ligar. Minha neta sabe, eu não sei. Não tem Facebook, então? Não. O senhor pagava impostos pelas emissões das notas fiscais? É uma pergunta interessante, porque quem cuidava de toda a parte jurídica da empresa, tudo que fosse relacionado a tributos ou não era eu, era a contabilidade, através do senhor Antônio. Então, se pagava imposto ou não, quem Não deveria sei. saber disso era quem? Era o próprio Antônio. O Toninho que sabia. É. O Youssef sabia que o Toninho era quem emitia as notas fiscais? Sabia, sempre soube. E o Youssef conheceu o Toninho pessoalmente? Conheceu. Quando os valores eram sacados em espécie das suas empresas, das contas bancárias, por óbvio, eles eram entregues a quem? Bom, algumas vezes que eu saquei, eu entregava ou para o Rafael ou para o Darico. Quando Que era são o Toninho, quem? Essas pessoas são quem? eles trabalham com Com o Youssef. Com o Youssef. Ou às vezes até para o próprio Youssef. O senhor já entregou valor em espécie pessoalmente ao Youssef? Sim. O Toninho já entregou valor em espécie para o Alberto Youssef? Sim. O senhor já entregou valores aos funcionários do Toninho? Não, eu não entreguei valores para os funcionários do Toninho, mas quando não era o Toninho que levava dinheiro que ele sacava também, era um dos funcionários dele, chamado Wagner, que levava o dinheiro lá para o escritório do Youssef. Tanto na Rafael de Barros como na Gabriel dos Santos. O Youssef sempre utilizou o senhor como interlocutor entre ele e o Toninho? Até 2012, eu tinha assim, não diário, isso, aquilo, algum relacionamento com o Youssef. Depois, de repente, ele parou e passou a tratar ou conversar diretamente com o Toninho. O Toninho frequentava o escritório do Youssef? Várias vezes. O Toninho prestava contas ao Youssef? Sim, e eu também, às vezes, quando eu tinha alguma coisa que tinha um extrato, eu levava para ele, mas era mais através do Toninho esse controle. O que o Toninho levava ao Youssef? Não, o extrato... Extrato bancário? para acompanhar. Com qual frequência que o Toninho levava extratos bancários ao Youssef? Eu acredito que semanalmente. O senhor, o Youssef e o Toninho já foram juntos em alguma empreiteira? Já. Qual? Nós fizemos uma viagem algum tempo atrás para Porto Alegre. Só que eu não lembro o nome da empresa. Isso quem vai poder dizer melhor é o próprio Antônio, porque foi ele que emitiu as notas. Eu não me lembro, sinceramente. Fecharam acordo com essa empresa? Sim.
Só que eu não me lembro qual é a empresa de Porto Alegre, mas era uma empresa de Porto Alegre que o Alberto, como sempre, apresentou e o Toninho foi comigo. Era uma empreiteira em Porto Era uma Alegre? empresa grande, eu não me lembro sinceramente, mas provavelmente era a nível de empreiteira. O acordo que o Alberto Youssef fez com esta empreiteira era de qual valor? Eu me lembro, uma parte. Eu sei que um dos depósitos feitos foram 3 milhões. Mas o total eu realmente Foi não parcelado ou foi em um me lembro. depósito Não, só? foram, pelo que eu acompanhei, o Toninho emitiu várias notas. A esta empreiteira. Ela, através dessa nota aí... Foi o senhor quem elaborou esse contrato? Não, Foi o senhor que emitiu essa nota? também não. O Youssef e o Toninho tinham cheques, cártulas e cheques assinadas pelo senhor em mãos? Sim, eu deixava cheque em branco, deixava tanto para o Toninho como para o Youssef. Todos assinados? Todos assinados. Eles faziam uso desses cheques? Sim, claro. Quando o Youssef parou de utilizar suas empresas, o senhor bem mencionou que ao final do ano de 2012, ele continuou a tratar com o Toninho? Eu acredito que sim. Eu tenho convicção que sim, porque eu achava estranho, de maneira que ele parar de repente, mas eu sabia que ele estava conversando com o Toninho. Mesmo não utilizando mais as suas empresas, MO, RCI e Rigidez, o Toninho continuou a levar dinheiro ao Alberto Youssef? Sim. Como que o senhor sabe disso, Valdomiro? Eu sei porque ele mesmo falou para mim uma ocasião, Quem falou? o próprio Toninho. Ele Quem falou mais? do senhor que levava. Perfeito. O Toninho era proprietário de alguma empresa, seu Valdomiro? Bom, além da empresa onde ele atuava como responsável pela contabilidade, eu sei que ele tem 2 ou 3 empresas que eu não sei o nome. Mas estão no nome dele ou de terceiros? Não, está em nome de terceiro. Mas o funcionário dele, Wagner, com certeza sabe. Quem são esses terceiros funcionários dele? Não, o Wagner trabalha com o Toninho, tem a Larissa, tem a Claudineia, tem a Andréia dos Anjos, que faz parte, inclusive, do contrato da empreiteira Rigidez. Aliás, todas as empresas. E todas A Soraya era funcionária do Toninho? era funcionário do Toninho. Ela fazia parte de era qual não, empresa? acho que é até hoje. Né? Ela fazia parte de qual empresa sua? Da empreiteira Rigidez. Funcionária do Toninho. E a Andréia dos Anjos é esposa do Wagner, que trabalha com o Toninho. Agora, não sei se a Andréia trabalha com o Toninho ou não, aí eu não quero... Essas prometer. pessoas mencionadas pelo senhor constam de contratos sociais em empresas comandadas pelo Toninho. Com certeza. O Youssef utilizava essas empresas do Toninho? Eu acredito que sim, porque comigo ele não falava mais. Então, só podia ser com ele. Quando o Youssef foi preso em 17 de março de 2014, seu Valdomiro, o senhor sabe informar se o Toninho viajou para algum lugar? Ele viajou para Portugal logo no mês seguinte. Quantos dias depois? Eu acredito que 13, 14, 15 dias. Como que o senhor sabe disso, seu Valdomiro? Ele mesmo falou. O Toninho falou pro senhor? Falou. O Toninho pediu alguma vez para o senhor para que o senhor assumisse todos os fatos e o deixasse de lado? Sim. Quando que foi isso? Isso foi aqui numa das audiências que eu vim com o doutor, aqui do lado. Inclusive o Leonardo estava junto. Neste prédio? Nesse prédio. Ele pediu a mim que, olha, assuma tudo sozinho, não fala que foi lá no escritório, diz que você que fez as transferências. Eu falei, você está louco? Até hoje eu posso não ter falado tudo. Posso ter mentido até por orientação jurídica. Mas mentir, não. Quem que estava presente nesse O momento? Leonardo Moreira estava do lado, ele escutou o que o Toninho falou. Alguém vai pagar para você. Eu falei, tudo bem, eu estou fora. Como é que eu vou fazer um negócio e eu vou fazer as pessoas que estão me inquirindo Perfeito. do quê? O Toninho deixava o senhor conversar com os funcionários dele sobre as suas empresas, MO, RCI e Rigidez? Nenhum momento. E eu tenho uma revolta, que é alguém que chama-se Larissa e alguém que chama-se... como é que ele chama a outra menina? Larissa Claudineia? e Claudineia. Prestaram depoimento e juraram que não falar a verdade. Só falaram mentiras. Que eu não tive nenhum problema nunca com o Toninho, nunca tivemos nenhum
problema de relacionamento. Mas por que as funcionários do Toninho então disseram que viram o senhor brigando com o Toninho Isso em uma nunca oportunidade? aconteceu. Em nenhum momento. Nenhum momento aconteceu isso. Tanto que na época eu pedi para minha advogada, eu quero fazer uma cariação com elas, para ver se ela olhando nos meus olhos, elas falam a verdade. Você pode mentir para o mundo inteiro, para você não mente. Por que na outra oportunidade então que o senhor foi interrogado, o senhor não fez menção ao nome do Toninho? Eu não fiz menção por uma razão simples. Falei com a Verônica, que era minha defensora, falou, ó, deixa lá, o Toninho nem eu não lembro a palavra, nem denunciado foi. Ela mandou o senhor não falar do Toninho? Não, deixa o Toninho de lado, ele nem foi denunciado. O que me revoltou, porque eu senti claramente, por que tanta proteção? E todo mundo falando as coisas de mim e ninguém vai procurar saber a verdade. O senhor sabe quem pagava o advogado do Toninho, senhor? Eu ouvi a Verônica falar que era o TC. Se é verdade ou não, estou dizendo o que ela falou. O senhor conhece Leonardo Meirelles? Conheço. Há quanto tempo? De 5 anos para mais. 5 anos para mais? Por que o senhor apresentou o Leonardo Meirelles para o Alberto Youssef? Foi no momento em que o Alberto estava precisando, segundo ele, de uma empresa de importação e exportação. Ocasião que eu apresentei o Alberto para ele. Ou apresentei o Leonardo para ele. Youssef, ele disse que precisava do Leonardo. Não, ele não falou que era do Leonardo. Ele falou que ele não precisava falou. de uma empresa que mexesse com importação e exportação. Falei, tá aqui. Eu apresentei o Leonardo. Ele lhe falou que seria utilizados neste acordo valores ilícitos? Não, isso não. O senhor disse ao Leonardo Meirelles que Youssef queria mandar para fora do país valores ilícitos? Não. O senhor sabia que esta era a intenção do Youssef? Claro que não. Se o senhor soubesse que Alberto Youssef queria suas empresas para receber valores ilícitos, o senhor as teria emprestado a ele? Eu já respondi essa pergunta aqui mais de uma vez, mas vou responder de novo. Perfeito. Eu não sou nenhum louco. Com essa idade, trabalhei a vida inteira para depois, no final da vida, eu me perder por causa de um negócio ilícito. Como o senhor e o Toninho se comunicavam com o Youssef? Eu tinha um telefone que falei aqui desde a primeira vez que vim aqui, e o Toninho tinha outro, Dado por quem? pelo ICEP. O Toninho tinha um telefone dado pelo Youssef? Sim, Para que ambos se comunicassem um Sim. e o outro? sim. O senhor já ouviu falar em DANF, seu Valdomiro? Não. O senhor sabe o que significa cartão token? Cartão toque, posso ser um ignorante nem mexer com o computador, mas eu sei quem é aquele de controle de banco. O senhor sabe usar esse cartão Não, token? não. Os bancos fornecem cartões token. Sim. Das suas contas bancárias, quem ficava em Eu fui posse no banco desses com o cartões? Toninho, eu fui no banco com ele, passei tudo, a senha, cartão que os gerentes deram para ele, passei tudo para ele. Ficavam todos em posse do Eu Toninho. não fica- eu nem lembro, nem lembrava o nome da senha do que era. Seu Valdomiro, todas essas informações que até aqui foram ditas, então, neste momento do teu depoimento, por que o senhor omitiu todas essas informações até agora? Acabei de explicar, eu já falei anteriormente. É porque a própria Verônica pediu para que eu deixasse o Toninho para lá. Eu disse, poxa, eu vou deixar para lá e eu, como é que eu fico? Entendeu? Foi isso que aconteceu. Obrigado, seu Valdomiro. Excelência, obrigado, nada mais. Certo, eu vou fazer aqui uma interrupção breve.